E aí, tudo bem com vocês? Chega junto que agora nós vamos resolver a questão número 20 do vestibular da UES 2020.1 da prova de conhecimentos gerais, a primeira fase, né? Vamos aqui para a questão 20, diz o seguinte, ó. Em uma circunferência com centro no ponto M, vamos supor que a circunferência com centro M, cuja medida do diâmetro é igual a 20 metros. Se o diâmetro mede 20 metros, então o raio ele vai medir a metade de 20, que é 10 metros, certo? Continuando, considere um arco com extremidades P e Q medindo exatamente 1/4 do comprimento da circunferência. Ou seja, esses pontos P e Q, eles são pontos que estão sobre aqui a circunferência, certo? E o arco que está entre eles mede 1/4 do comprimento da circunferência. Então, se eu tomar, por exemplo, o ponto P bem aqui assim, ó, perpendicular ao diâmetro que eu tomei, o ponto Q ele deve estar ou para esse lado aqui, ou para cá. Vou tomar ele desse lado aqui, ó, certo? Então, esse arco aqui, ó, que vai de P a Q, ele mede aqui 1/4 do comprimento da circunferência. Continuando, diz assim, ó, se x é um ponto do arco tal que o triângulo MXQ é equilátero, então x ele vai ser o que? Ele vai ser um ponto que pertence aqui a esse arco PQ, certo? É um ponto desse arco. E a propriedade que esse ponto x tem é que ele deve ser de tal maneira que quando eu tomar o triângulo ó, MXQ, esse triângulo ele deve ser um triângulo equilátero, ou seja, ele deve ter todos os lados iguais, esses ângulos internos dele aqui devem ser cada um valendo 60 graus, certo? Então, e depois ele diz que a gente toma também um ponto y, ele vai ser um ponto do segmento MP, ou seja, eu vou tomar y aqui nesse segmento, e de tal forma que o triângulo MYX ele seja retângulo em Y, certo? Então esse aqui vai ficar dessa maneira. Eu vou pegar esse ponto Y aqui de tal maneira que o triângulo MYX ele seja retângulo aqui em Y, certo? É o que a questão está dizendo. Então a medida da área do triângulo MYX em metros quadrados eu quero aqui a área desse triângulo MYX. Como é que eu faço para encontrar a área desse triângulo? Ora, aqui o que eu tenho que perceber é o seguinte. O que eu tenho que perceber é que uma coisa que é fácil de eu achar aqui é a área desse triângulo equilátero aqui, ó. Por que é fácil de eu achar a área dele? Porque a gente tem uma fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero em função da medida do lado. E a gente sabe que é a medida do lado. Aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. A fórmula é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, certo? Então tá fácil de eu achar a área desse triângulo equilátero. Só que o que eu quero é a área desse triângulo aqui, ó, o MXY. Então como é que eu faço para me calcular a área dele? Vamos perceber aqui o seguinte, ó, se eu traçar a altura desse triângulo equilátero aqui, eu vou perceber o seguinte, ó, esse triângulo que eu obtive, que tem como um dos lados aqui o segmento da altura, certo? Como do outro lado, a metade aqui da base do triângulo equilátero, e tem esse lado comum com o triângulo MXY, certo? Você vai perceber que esse triângulo aqui, ó, ele vai ser o que? Ele vai ser congruente a esse outro triângulo. Eles têm um lado comum, certo? Eles têm esse lado aqui em comum. Esse lado aqui, ó, mede o mesmo tanto que esse. Esse lado aqui mede o mesmo tanto que esse. Esse ângulo aqui mede o mesmo tanto que esse. E por aí vai, certo? Esses triângulos aqui, eles vão ter a mesma área porque eles são congruentes. Então, ao invés de você calcular essa área aqui, tá mais fácil você fazer o quê? Você vai perceber que esse triângulo aqui, que tem a mesma área que esse, ele é, na verdade, a metade, ele vai medir a metade da área desse triângulo equilátero. Então, você calcular a área desse triângulo equilátero, divide por 2, e isso vai ser exatamente a área do triângulo MXY, certo? Então, a área que a gente quer, que é a área do triângulo MXY, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1/2, ou seja, a metade da área do triângulo MXQ, que é o triângulo equilátero, certo? Só que a área de um triângulo equilátero a gente calcula usando lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, certo? Como o lado aqui mede 10, eu vou substituir L por 10 e eu vou obter o seguinte, vai ficar 1/2 vezes 10 quadrados vezes raiz de 3 sobre 4, beleza? E nós vamos agora pegar esse 10 aqui, elevado ao quadrado dá 100, 2 vezes 4 dá 8, fica 100 raiz de 3 sobre 8. 100 dividido por 8
Isso que vai dar 12,5, certo? E multiplicando por raiz de 3 vai ficar 12,5 raiz de 3 metros quadrados. E o item aqui vai ser o item D de deu certo. Então tá aí mais uma questão resolvida. Continua comigo aí na próxima questão.